Tudo parecia certo. A maioria dos fãs do futebol tinha certeza absoluta de que Vinícius Júnior, o craque do Real Madrid, estava prestes a ser coroado o melhor jogador do mundo. Mas então, uma ligação de alerta chegou e algo inexplicável aconteceu. A glória que ele merecia escorreu pelas mãos e o prêmio foi para outro. O que ninguém imaginava é que aquilo não foi um simples erro. Foi o primeiro ato de uma armadilha covarde criada para manchar a imagem de Vinícius Júnior. Esse foi o golpe planejado para derrubar o verdadeiro melhor jogador do mundo. A temporada de 2023-2024 foi emblemática para Vinícius Júnior, marcando sua transformação definitiva em um dos jogadores mais temidos e respeitados do mundo. No Real Madrid ele não apenas atuava como titular absoluto, mas também era o protagonista em momentos decisivos. Foram 15 gols no Campeonato Espanhol, 6 na Champions League e 3 na Supercopa da Espanha, incluindo um gol memorável na final contra o Borussia Dortmund, no estádio de Wembley, onde o Real Madrid saiu vitorioso por 2-0. Ao longo da temporada, Vini também foi responsável por várias assistências, jogadas espetaculares e, sobretudo, liderou seu time com a postura que poucos jogadores conseguem ter em tão pouco tempo. Porém, essa brilhante trajetória não se limitou a números. Em cada partida, Vinícius mostrava uma intensidade incomparável, superando marcadores e desafiando defesas inteiras, driblando, marcando e, ao mesmo tempo, inspirando a equipe. Ele era o coração pulsante de um Real Madrid que, mesmo enfrentando adversários de peso, conseguiu se destacar, sempre com Vini como centro das atenções. A conquista da Champions League e da La Liga colocaram Vinícius no topo das preferências globais. Uma pesquisa do jornal francês L'Équipe, parceiro da premiação da Bola de Ouro, revelava que ele era o favorito popular, com 41,3% dos votos. Para efeito de comparação, o segundo colocado, Rodri, teve apenas 13,5%. O favoritismo não era uma questão de nacionalidade ou de preferência, mas de mérito. A torcida e os especialistas viam nele o merecedor da coroa do futebol mundial. Mas enquanto a sua habilidade em campo levava ele a conquistar corações, sua postura fora dele despertava um tipo diferente de atenção. Vinícius não era só o craque do Real Madrid, ele era um símbolo de resistência e resiliência. Na Espanha, enfrentou episódios de racismo que, em qualquer outra situação, teriam sido abafados ou até mesmo ignorados. Mas ele não recuou. Em vez disso, Vini se levantou e denunciou cada incidente, levando as questões raciais no futebol a uma discussão global. Essa postura forte e corajosa incomodava muitos, principalmente aqueles que acreditavam que ele deveria manter o foco apenas no futebol. Mas para Vinícius o futebol não era só um esporte, e o seu silêncio não era uma opção. Mas o preço dessa resistência estava sendo cobrado. Vinícius estava cada vez mais cercado por inimigos poderosos, figuras silenciosas e influentes que controlavam os bastidores do futebol europeu. Esses inimigos, incomodados com sua coragem e visibilidade, começaram a trabalhar nas sombras para evitar que ele se tornasse o melhor jogador do mundo. A influência de Vini não podia ser ignorada, mas também não seria celebrada sem resistência, e o cenário estava prestes a mudar. Com a temporada terminada e o nome de Vini Júnior no topo das indicações, a expectativa para a premiação da Bola de Ouro estava em alta. Mas enquanto todos esperavam ver o brasileiro subir ao palco, uma trama sombria começava a se desenhar nos bastidores. A decisão de premiar outro jogador, alguém que talvez fosse mais conveniente aos interesses daqueles que estavam no controle, foi tomada com antecedência. E Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi um dos primeiros a perceber que alguma coisa estava muito errada. Ao receber uma ligação de uma fonte próxima, Florentino soube da verdade. A cerimônia da Bola de Ouro não seria um reconhecimento, mas sim uma armadilha. Vinícius estava prestes a ser traído por aqueles que controlavam as regras do jogo, e o palco da consagração logo se tornaria o cenário perfeito de uma humilhação planejada. A noite da premiação prometia ser histórica. O mundo estava de olho no palco montado em Paris, esperando pelo momento em que Vinícius Júnior seria coroado como o melhor jogador do mundo. Era o evento mais aguardado do ano, e todas as indicações apontavam para o brasileiro. Vinícius não tinha apenas conquistado o título da Champions League e o Campeonato Espanhol com atuações decisivas, mas também acumulava favoritismo em votações populares e elogios de figuras renomadas no futebol. Mas, nos bastidores, uma trama sombria estava sendo armada para que essa noite se tornasse uma das maiores decepções da sua carreira.
Na manhã da cerimônia, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma fonte jornalística confiável alertava: Vinícius não ganharia a bola de ouro. A ligação revelou mais do que o simples anúncio de uma derrota. Era um aviso de que uma armadilha estava sendo preparada para constranger publicamente o jogador. Florentino sabia que naquele instante que a premiação não era mais uma questão de justiça esportiva, mas sim de interesses ocultos e uma manobra para humilhar o Real Madrid e o seu principal atleta. O circo estava armado e Vinícius era o alvo. Diante disso, Florentino tomou uma decisão drástica. Cancelou imediatamente a ida a Paris, não apenas para ele, mas para toda a delegação do Real Madrid, incluindo jogadores, comissão técnica e familiares. O avião já estava pronto para decolar, com cerca de 50 pessoas, entre executivos, amigos e familiares, todos ansiosos para ver a consagração do craque. Mas ao perceber a armação que estava sendo preparada, Florentino optou por um boicote completo, desmoralizando totalmente o evento antes mesmo de que o golpe fosse executado. A ausência do Real Madrid na cerimônia foi sentida como uma declaração silenciosa de protesto. A organização da Bola de Ouro, esperando ansiosamente pelo espetáculo, se viu sem a presença do maior clube de futebol do mundo. Florentino sabia que, ao proteger o Vinícius e o time de um constrangimento público, ele estava enviando uma mensagem de resistência contra aqueles que se aproveitavam do poder para manipular o futebol. E ele não estava sozinho. Outros grandes nomes do futebol se manifestaram a favor do brasileiro. Clarence Seedorf, lenda do futebol holandês, diz que Vini merecia o prêmio e que misturar rivalidades políticas com a premiação era uma coisa vergonhosa. Mas o show continuou e, com o Real Madrid ausente, a organização rapidamente adaptou o evento para seguir como se nada tivesse acontecido. Quando o nome de Rodri foi anunciado como vencedor, o clima de surpresa e desconforto dominou a sala. Afinal, mesmo que Rodri seja um jogador excepcional, sua temporada, aos olhos de muitos, não se comparava à de Vini Júnior. Rodri não foi o melhor jogador da Premier League, não foi o melhor jogador da Champions League, nem mesmo entre os jogadores espanhóis ele foi o destaque absoluto. Carvajal, companheiro de Vini no Real Madrid, teve a mesma temporada vitoriosa, mas terminou em apenas quarto lugar na disputa. Na prática, o que determinou a vitória de Rodri parecia ser muito mais uma questão de conveniência política do que do mérito esportivo em si. Nas redes sociais, obviamente, Vini reagiu mostrando frustração. Sua primeira mensagem foi clara: eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados. Depois, postou uma foto ao lado de toda a equipe do Real Madrid com a legenda Juntos. A postura do Vini era um recado não só para os torcedores, mas também para aqueles que tentaram enfraquecer o seu espírito. O prêmio foi entregue ao outro, mas a verdadeira vitória ainda estava nas mãos do Vinícius, que mostrou que nem mesmo a manipulação poderia apagar a sua luz. O resultado da Bola de Ouro de 2024 reverberou pelo mundo como uma bomba. Em Paris, dentro do teatro luxuoso onde tudo ocorreu, o clima era pesado. Vini Júnior, garoto brasileiro que encantava multidões, era para muitos o legítimo vencedor do prêmio. E, mesmo em meio à elite europeia, onde muitos ainda enxergavam com preconceito a ascensão de um jovem negro de origem humilde e com uma fama crescente, Vini não estava sozinho. A humilhação planejada pelo UEFA e os organizadores da premiação não teve o efeito esperado. Pelo contrário, expôs uma divisão clara entre aqueles que viam no brasileiro um exemplo de superação e os que desejavam mantê-lo em seu devido lugar. Entre os presentes, olhares se cruzavam em desconforto e até em protesto silencioso. Grandes lendas do futebol como Seedorf e Jolie expressaram seu descontentamento. Jolie, o ex-craque holandês, resumiu o sentimento de muitos. O verdadeiro vencedor, todos sabem, é o Vinícius Júnior. Até mesmo Toni Kroos, o ex-companheiro de Vinícius no Real Madrid, declarou que o lógico seria o prêmio ir para o brasileiro. Nas redes sociais, a reação foi ainda mais contundente. As hashtags de apoio a Vini Júnior dominaram as plataformas, e milhões de mensagens de solidariedade se espalharam, vindas de todas as partes do mundo. Para o público, ele não era apenas o melhor jogador, era também um símbolo de luta contra um sistema que tentava forçar o seu silêncio. As declarações de apoio não paravam de chegar. Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, agradeceu a Vini em um post nas redes sociais, enaltecendo a sua coragem. Quero agradecer à minha família, ao meu presidente, ao meu clube, aos meus jogadores e, acima de tudo, ao Vini e ao Carvajal. A mensagem do técnico reverberou entre os fãs madridistas que viam na atitude de Ancelotti e de Florentino Pérez uma prova de que o clube estava do lado certo da história.
Para Vini, o apoio era tanto um consolo quanto uma confirmação de que seu caminho estava traçado, com ou sem a bola de ouro. Cada mensagem, cada voz em sua defesa mostrava que ele tinha tocado o mundo de uma forma que ia além das conquistas em campo. "Eu farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados", escreveu ele em resposta a tudo isso. A frase ressoou como um basta, um aviso de que ele não seria calado. Em seguida ele postou uma foto ao lado dos companheiros de equipe com a legenda "Juntos", mostrando que a luta continuaria e que no Real Madrid ele jamais estaria sozinho. Mas, para os torcedores e especialistas, as explicações pouco importavam. O que ficou para todos foi a imagem de um jovem que se recusava a baixar a cabeça, mesmo diante de uma injustiça tão evidente. E, naquela noite, o nome Vinícius ecoou em cada canto daquela cerimônia. Vini pode não ter saído de Paris com um troféu em mãos, mas ele saiu com algo muito maior: o apoio e o respeito de milhões ao redor do planeta. A elite do futebol europeu podia até vê-lo como um intruso, um jovem negro com uma mansão e seu carro de luxo, que ousava desafiar as normas e até mesmo as tradições. Mas o mundo via nele o melhor jogador do mundo. E aquela derrota forçada só provou que Vinícius Júnior já era muito maior do que qualquer prêmio. Mas em contrapartida, o que aconteceu do outro lado da sala foi uma verdadeira vergonha. Se a ausência de Vini Júnior no palco do Ballon d'Or já tinha gerado repercussão mundial, as provocações que se seguiram à premiação fizeram questão de deixar a ferida ainda mais exposta. Menos de 24 horas após o evento, o brasileiro foi alvo de uma onda de comentários irônicos e ataques velados, cada um vindo de figuras que, por um motivo ou outro, tinha algo a ganhar com a sua derrota. Entre os críticos, Javier Tebas, presidente da La Liga e conhecido adversário de Vinícius Júnior, e ele não poupou palavras. Para ele, o Real Madrid tinha exagerado ao questionar a premiação e, em entrevista à equipe, disparou: "O Real Madrid deveria ter ido à cerimônia e não questionado o sistema da France Football, que é transparente com 100 jornalistas votando." Ele ainda ironizou o protesto do clube, chamando a atitude de vitimismo exagerado e comparando o posicionamento do Real Madrid ao que ele via como uma falta de elegância exibida pelo clube na Espanha. Mas Tebas não foi o único a fazer provocações. O Manchester City, clube do vencedor do prêmio, postou um vídeo onde Rodri, recém-coroado com a bola de ouro, aparecia cantando a provocativa música. O vídeo foi rapidamente editado e cortado para apagar a referência direta ao nome do Vinícius, deixando apenas um repetido tchau tchau tchau. Porém, o estrago já estava feito. A torcida percebeu o desdém no tom do City e a tentativa de minimizar o impacto não conseguiu esconder a mensagem subentendida. No Real Madrid, a exclusão de Vinícius Júnior é interpretada como uma decisão que vai muito além dos campos de futebol. Dentro do clube, cresce a convicção de que a escolha foi conduzida por um ressentimento de longa data entre a UEFA e o clube espanhol. Para muitos madridistas, foi mais um capítulo em uma série de desentendimentos que começaram anos atrás, quando Florentino Pérez lançou a ideia de uma Superliga Europeia, desafiando a supremacia da UEFA. Em vez de justiça esportiva, a exclusão de Vini foi vista como uma espécie de retaliação, uma jogada para desmoralizar o clube e o seu principal jogador, minando a posição do Real Madrid no cenário europeu. A essa onda de reações se juntou o jornalista Bruno Pórcio, votante da Bola de Ouro representando o El Salvador, que explicou por que deixou Vini Júnior fora do top 10 em sua lista. Pórcio afirmou que, para ele, Vinícius não é um exemplo de fair play e, em comparação com outros nomes, ocupa um espaço limitado no campo. Segundo ele, a importância de Vinícius no Real Madrid era visível, mas nada comparado a Bellingham. Em uma declaração que muitos julgaram desrespeitosa, ele declarou: "Vinícius fez um gol na final da Champions, ok. Mas até Mário Götze já fez gol em final de Copa do Mundo. E quem se lembra do Mário Götze hoje em dia?" Esses comentários expunham um problema maior. A questão não era mais a performance do jogador, mas sim a antipatia pessoal de quem vota. A exclusão de Vini Júnior parecia cada vez mais uma questão de simpatia ou até mesmo antipatia entre os envolvidos. Um critério que distorce o sentido da premiação. E essa situação deixou claro para muitos torcedores e analistas que a Bola de Ouro, em vez de refletir o mérito esportivo, tinha se tornado um jogo de interesses. Para milhões de fãs ao redor do mundo, a entrega da Bola de Ouro de 2024 não mudou uma certeza: Vinícius Júnior é sim o melhor jogador de futebol do planeta. Independentemente do troféu, seu desempenho em campo durante a última temporada e o seu impacto fora dele são evidências do seu verdadeiro valor.
O que ele fez em 23 e 24 não foi apenas uma questão de estatísticas ou de troféus, mas de uma presença avassaladora que cada vez mais conquista quem o assiste. Com dribles desconcertantes, assistências que mudaram o rumo de partidas e gols decisivos, Vini não apenas carregou o Real Madrid em momentos críticos, mas também liderou uma geração que vê nele um exemplo de força e de resiliência. Entre torcedores, o que ecoa é a certeza de que o título de melhor do mundo transcende qualquer cerimônia e qualquer troféu. Vinícius conquistou algo que nenhuma votação pode apagar: o respeito e a admiração daqueles que sabem reconhecer o talento genuíno e a coragem de enfrentar as adversidades. Cada vez que ele pisa em campo, ele joga não só por um time, mas por aqueles que acreditam que o futebol é mais do que um espetáculo de luxo e de glamour. E é esse o valor, não mensurável em prêmios, que faz dele o verdadeiro campeão aos olhos de muitos. Mesmo sem troféu, Vini Júnior provou que seu lugar é entre os grandes, não pelo que está escrito em uma cédula de votação, mas pelo impacto que ele causa toda vez que toca na bola. O mundo viu a injustiça e as reações foram claras. Fãs ao redor do mundo expressaram seu apoio, enquanto nomes respeitados no futebol se levantaram para declarar que ele merecia estar no topo. Na ausência do prêmio, Vini recebeu algo talvez ainda mais valioso: a lealdade e o carinho de milhões que não precisam de uma cerimônia para saber quem é o verdadeiro número 1. Para os que acreditam no talento acima de tudo, Vinícius Júnior já alcançou a imortalidade no coração dos fãs, tornando-se o melhor jogador do mundo de verdade, com troféu ou sem troféu. A verdadeira consagração, ao fim, talvez não esteja nas mãos de poucos votantes, mas no que ele representa para milhões de pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e assista esse outro.